Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo de energia solar off-grid aqui no canal. Para quem não viu o primeiro vídeo, que eu fiquei até feliz que teve uma boa repercussão aí, o pessoal quis mais vídeos sobre esse assunto. Eu mostrei a diferença entre a energia que vem da concessionária, né, a nossa energia que a gente tira da parede, versus a energia que a gente pode buscar do sol no sistema de energia solar off-grid, que é o sistema que a gente armazena energia nas baterias e depois utiliza um inversor para poder ligar os eletrodomésticos e tudo mais da nossa casa, né? Bom, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, o meu objetivo final seria fazer o meu computador funcionar diretamente da energia solar e também das baterias, né? A gente carrega de manhã e utiliza durante a noite sem nenhum problema. Para eu fazer esse dimensionamento, para eu saber quantas baterias eu vou precisar, quantos painéis e tudo mais, nós temos que fazer algumas continhas de consumo. Quanto que consome o meu computador? Eu não sei, eu não tenho ideia. Então, eu tive que utilizar alguns equipamentos, algumas continhas para a gente poder ter uma ideia de quanto de bateria eu iria precisar e também dos painéis e tudo mais, e também do inversor. No vídeo de hoje, para eu não jogar muita informação de uma vez, nós vamos ver somente a parte da bateria e do inversor, que é basicamente o que faz os seus aparelhos funcionarem através da carga da bateria. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer as contas de potência para a gente descobrir qual o tipo de inversor que a gente tem que ligar, que tem que comprar, né, para poder ligar esses aparelhos. Então não se preocupem, não é conta difícil, é simplesmente conta de multiplicação, divisão e soma para a gente saber qual o consumo por hora da nossa casa e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aí. Então vamos dar uma olhadinha. E muito bem, vamos para o dimensionamento do sistema de energia solar. O que significa isso? São contas que a gente vai fazer para descobrir o quanto de baterias que eu vou precisar para manter os equipamentos ligados e também qual tipo de inversor que eu vou ter que utilizar para poder ligar os meus aparelhos sem dar nenhum problema, né? Bom, para começar, nós temos basicamente dois tipos de inversores, e eu falo basicamente porque existem mais tipos de inversores e tudo mais, né? Mas o que a gente conhece comumente é o inversor off-grid, que é o fora da rede, né, para a gente utilizar diretamente com as baterias, e o inversor on-grid, ou também chamado de grid-tied. Significa que ele está interligado com a rede da concessionária. Ele consegue usar a energia dos painéis solares para devolver diretamente para a rede. Então, de uma forma bem básica, nós temos o inversor off-grid que vai ser utilizado com as baterias para você ter um backup de energia caso acabe a energia da concessionária, você tem a sua energia vindo diretamente das baterias. E no inversor on-grid, se acabar a energia, você também vai ficar sem energia porque ele não se mantém ligado, né? Senão você vai tentar carregar a energia da concessionária e aí não funciona muito bem. Mas um benefício do inversor grid-tied é que você está fornecendo energia para a rede, então isso aí vira créditos na sua conta de luz. Então, basicamente, você pode chegar até não pagar nada de energia, porque você está fornecendo energia para a rede. Mas é claro, como vocês sabem, eu estou falando aqui de energia solar off-grid, que é fora da rede, e com as baterias. Eu não tenho certeza de nada, não sei muito sobre a energia on-grid, que é aquela que é ligada na rede. Além do mais, ela tem também uma pequena burocracia que você tem que fazer o seu trabalho da sua rede on-grid de acordo com a rede da concessionária. Então tem que haver uma homologação e tudo mais para você fornecer energia para a rede e ter o seu desconto na sua conta de luz. Então, como eu não entendo nada dessa parte, eu não vou me arriscar em falar nada de bobeira aí para vocês. A gente está falando sobre como eu fiz o meu dimensionamento. Então, mesmo que não esteja muito certinho, eu vou passar a informação que eu consegui pegar pela internet aí. Bom, então sabendo que o inversor vai transformar a energia da bateria em energia que a gente vai utilizar para ligar os aparelhos domésticos e tudo mais, a primeira pergunta que vem na cabeça é: quais aparelhos podemos ligar no sistema de energia solar? Bom, essa pergunta aparece bastante na internet, mas geralmente ela é relacionada a um inversor específico. A pessoa pergunta: o que eu posso ligar no inversor tal? Ou o que eu posso ligar que tenha potência de 300 watts, alguma coisa assim, né? E vocês vão notar que eu falo watt ou watt, é porque é mania de linguagem já, tá? Mas tudo bem. Basicamente, você pode ligar qualquer tipo de eletrodoméstico no inversor, mas ele não pode exceder a potência nominal do inversor. E eu vou explicar para vocês o que significa potência nominal e potência de pico e tudo mais, né? Vamos dar como exemplo o inversor que eu tenho aqui, que é um inversor Rheonic de 1000 watts nominais.
A unidade de medida que a gente vai utilizar para descobrir o consumo dos aparelhos e também para dimensionar o nosso inversor vai ser o watt, o nosso W ali, né? Então eu vou usar os dados aqui do inversor que eu tenho, que é um inversor Reunique de 1000 watts nominais e 2000 watts de pico. Mas o que significa isso aí? Qualquer aparelho eletrodoméstico, se você der uma olhada na etiqueta de energia dele lá, ele vai estar mostrando qual a tensão que ele utiliza, geralmente ou é 127 volts, ou é 220 volts, ou 110, 220, como a gente conhece, né? Ou então ele é bivolt automático, ele vai selecionar, você pode ligar em qualquer tomada, em qualquer tensão, e ele vai se ajustar sozinho. Só que você vai encontrar também uma outra unidade de medida, que é a unidade de watts. Quantos watts de potência ele gasta para se manter funcionando. E essa unidade de medida ela é interessante porque ela não varia de acordo com a tensão. Você vai ter uma variação de corrente, uma variação de, que eu falava antigamente, amperagem, né? Hoje em dia não se usa mais amperagem, se fala corrente. E ela é medida em amperes. E aí que a gente vai entrando na parte da bateria, porque as baterias são medidas em amperes hora, né? O quanto que elas conseguem fornecer de energia. Mas muito bem, vamos voltar aqui no inversor, para a gente ter uma ideia do que a gente pode ligar no inversor e qual tipo de inversor também a gente vai poder comprar para o nosso sistema. Mas qual é a diferença então dos watts nominais para os watts de pico de potência que o inversor vai ter escrito lá? Os aparelhos que a gente vai ligar nesse inversor, se eles tiverem, por exemplo, motor ou algum tipo de resistência, no caso de air fryer, sabe aquelas coisinhas que esquentam, eles têm resistência dentro deles. E no caso de motores a gente pode ter, por exemplo, geladeiras, ar-condicionado ou aspirador de pó, alguma coisa assim. Os motores dentro desses aparelhos, eles precisam de um pico de partida, eles precisam de mais energia quando eles vão começar a girar o motor. Então o inversor tem que fornecer essa energia para o motor começar a girar e aí depois ele vai na sua potência nominal, né? Então geralmente numa geladeira a gente encontra mais ou menos 120 watts de potência nominal, que é o quanto ela continua usando enquanto ela está funcionando, mas quando ela dá o pico de partida, ela pode chegar a 6 vezes essa potência ou até a 10 vezes. Então numa geladeira minha aqui eu acho que ela puxa 120 watts de energia, quando ela dá o pico de partida, e esse pico é menos de milissegundos, galera, é muito rápido, mas o inversor tem que conseguir aguentar essa carga para poder ligar a geladeira, né? Então, durante esses milissegundos, ele atinge 10 vezes mais a potência nominal da geladeira. No caso, a minha de 120, ela vai chegar até 1200 watts de potência de pico durante aqueles milissegundos e depois ela volta na potência nominal. Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso inversor, vocês vão poder ver que com 1000 watts nominais eu vou poder ligar a geladeira normalmente e os 1200 watts estão dentro aqui dos 2000 watts de pico de potência. Então, o meu inversor poderia aí ligar a geladeira tranquilamente. No caso de outros aparelhos, como por exemplo o computador, luzes, rádio, TV, roteador, todas essas coisas que não têm motores, eles já não têm esse problema de pico de partida, certo? Só que aí nós temos que respeitar o limite máximo dos watts nominais. E geralmente nos inversores a gente coloca ele para funcionar com no máximo 80% da capacidade, que é para ele durar bastante tempo, né? A vida útil dele não ser afetada. Se você tem um inversor de 1000 watts nominais, você não vai usar 1000 watts toda vez que você for utilizar ele, você vai sempre utilizar um pouquinho a menos. Mas muito bem, vamos entrar agora no problema de como eu consegui descobrir o quanto que o meu computador utilizava de energia, né? Quanto que ele usa de potência no consumo dele, que eu uso normalmente. Então, para fazer o cálculo de potência e tudo mais, você vai ter que descobrir qual é a potência que o seu aparelho ele vai consumir enquanto ele está ligado, né? E geralmente você vai ter uma etiquetinha, que eu estou usando como exemplo uma lâmpada de LED de 9 watts, e você vai ter na etiquetinha dela de energia, vai estar lá potência, e no caso de uma lâmpada é bem simples, a gente vê porque é de acordo com a nomenclatura dela aqui, né, de 9 watts, então a lâmpada consumiria 9 watts, e tanto faz se é 127 volts, se é em 12 volts ou se é em 220 volts. A diferença que vai ter depois vai ser da amperagem
ou da corrente, né? Tá vendo como eu falo coisa antiga mesmo? Mas a gente vai ver como fazer esse cálculo depois e a corrente vai afetar os fios que você vai instalar no seu sistema, né? Mas basicamente você vai ter que fazer uma soma de todos os consumidores que você vai ter utilizando durante 1 hora, né? E a partir disso você vai descobrir o seu inversor que você vai utilizar no seu sistema. Só que aí nós temos um pequeno problema. O computador não tem uma etiquetinha atrás dele indicando quantos watts de potência ele vai consumir. E você também não pode se basear na fonte de alimentação do computador, porque aqui eu tenho uma fonte de 700 watts de potência, mas eu não consumo tudo isso de uma vez. Não foi por isso que eu peguei um inversor de 1000 watts, certo? Para isso, eu vou recomendar para vocês comprarem um tipo de medidor que o pessoal chama de watímetro ou otímetro, ou então um medidor de consumo, e você vai plugar ele na parede. Geralmente ele vem com um plug de 20 amperes, certo? Aquele plugão gigante. Eu estou usando algum adaptador aqui à toa, e fica esse trambolho gigante. Você pluga ele na parede e liga o seu aparelho doméstico. Ele vai ter um limite de potência máxima, né? No caso esse aqui aguenta até 2000 watts para ele poder medir. E nele você vai ter informações de watts de potência, volts, a corrente e também a frequência da rede e tudo mais. Tem muita informação legal nesse aparelhinho. Só que ele mostra o consumo em tempo real. Então foi com ele que eu consegui descobrir que o meu computador, enquanto eu estou utilizando normalmente, eu gasto mais ou menos uns 150 watts, porque eu tenho 2 monitores, eu estou gravando, alguma coisa assim. E quando eu estou jogando jogos pesados mesmo, ou estou renderizando vídeos, eu chego num consumo de quase 400 watts. 400 watts é muita coisa. Então, a partir disso, é como eu falei para vocês, o que a gente pode ligar no inversor. Vai depender do que você tem aí medido como consumo, e essa daqui é uma ótima forma de você medir o consumo também. E só que nós temos dois tipos de inversores, além de ser off-grid e on-grid. No inversor off-grid nós temos dois tipos de onda de tensão que ele vai produzir, né? O que eu posso ligar no inversor de onda modificada e num senoidal, né? Num de onda senoidal. Bom, como eu falei para vocês no nosso primeiro episódio, a energia ela vem para nossa casa em formato de onda senoidal, que é aquela onda que a gente sabe que tem basicamente esse formato aqui. Se eu colocar uma linha aqui de energia, né, ela passa dessa forma, uma onda senoidal, fazendo uma onda senoide aqui, né? O inversor de onda modificada, ele basicamente produz uma onda quase igual a senoidal, mas ela é uma onda quadrada, certo? Então ele vai produzir uma onda que se assemelha à onda senoidal, mas é uma onda quadrada. Geralmente, os inversores de onda modificada, eles são muito mais baratos, às vezes custando até metade do preço de um inversor de onda senoidal. Mas aí o que eu posso ligar então no inversor de onda modificada e o que eu posso ligar no inversor de onda senoidal? O inversor de onda modificada, por ser mais barato, ele é menor e ele serve para coisas eletrônicas. Você vai ter computador, TV, alguma coisa assim. Ele é mais baratinho para quem está começando a fazer o seu sistema. No caso de ligar geladeira, ou alguma coisa que tenha motor, ou até coisas que tenham resistência, como coisas que aquecem e tudo mais, não vai ser indicado, porque ele vai gerar uma espécie de zumbido e ele não é indicado para esse tipo de uso, certo? Para isso nós temos um inversor senoidal, que ele não dá esse problema de pico de partida e tudo mais. Então é melhor, no caso, e mais caro também, você ter um inversor senoidal se você for ligar geladeira, o ar-condicionado, qualquer coisa que tenha compressor, que tenha motor funcionando, certo? Então para quem está começando, se for ligar coisinha mais simples, roteador, rádio, TV, computadorzinho bem fraco ali, você pode começar com um inversor de onda modificada, só para começar o seu sistema, e depois você pode mudar o inversor, você pode expandir o seu sistema, não tem nenhum problema. Eu coloquei alguns elementos aqui para eu ir falando para vocês, só que eu estou meio que me atropelando, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer esse episódio sim. Então agora que nós sabemos como encontrar o valor de potência para os eletrodomésticos e também no caso de um computador, alguma coisa que tem um consumo variável, como a gente consegue esse valor de consumo, vem a pergunta de como calcular qual inversor comprar a partir desse consumo.
E aí eu vou usar o meu exemplo aqui como exemplo do vídeo, né? Eu descobri que o meu computador tem, na pior das hipóteses, um consumo de 400 watts de potência. E eu gostaria também de ligar a luz aqui do quarto, da cozinha, alguma outra luz no meu sistema de energia solar, para ficar funcionando quase que o tempo todo aí. Então, no máximo, vai dar mais ou menos uns 430 watts de potência, certo? Mas então, por que eu comprei um inversor de 1000 watts nominais? Eu não deveria comprar algo mais próximo de 430, talvez um inversor de 500 watts? Nós temos uma pequena perda entre a energia que sai da bateria e a energia que vai para os nossos eletrodomésticos. O inversor não transforma a energia de graça, ele sempre vai perder um pouquinho por calor, alguma outra coisa fazendo essa transformação. Então, geralmente os inversores têm uma eficiência de 80% até 90% dessa transformação. E aí eu vou pedir para vocês aqui licença, porque eu vou colocar uma calculadora na tela para a gente fazer o cálculo rapidinho de quanto realmente de potência, né, eu vou precisar para ligar o meu computador e algumas lâmpadas aqui da casa. Então, muito bem, como eu falei para vocês, eu vou ter um consumo máximo aqui, enquanto eu estiver usando tudo no máximo, de 430 watts de potência. Só que como a eficiência do nosso inversor é de 80%, nós temos que dividir esse valor por 0,8, ou seria 80 aqui por cento, né? E nós vamos chegar no valor de 537 watts de potência nominal sendo consumida no inversor. Então, no caso, o inversor de 500 watts já não serviria para a gente, ele não funcionaria para ligar tudo isso aqui no máximo, ele poderia desligar ou alguma coisa assim. No caso de um inversor melhor, né, que conseguisse fazer essa conversão com mais eficiência, em torno de 90%, por exemplo, a gente chegaria a 477, e aí, no caso, um inversor de 500 watts serviria para a gente. No caso, eu comprei aqui um inversor de 1000 watts de potência, porque eu vou futuramente talvez ligar a geladeira nele, alguma coisa assim. Eu tô fazendo alguns testes ainda, né? Mas é dessa forma que você tem que fazer o cálculo para o dimensionamento do seu sistema. A primeira coisa que você vai decidir é o que você vai ligar no sistema de energia solar, e a primeira coisa que você vai comprar é o seu inversor. Então, sabendo disso, você vai dar uma lida no manual do inversor que você está dando uma olhada lá, mas geralmente é 80% de eficiência, tá? A gente perde uma energia extra ali no calor do inversor. E agora que nós sabemos como somar o consumo aí que a gente vai utilizar somente na energia solar e como escolher também um inversor que vai ser utilizado para isso, nós temos que descobrir por quanto tempo eu quero manter essa carga ligada. E aí nós vamos descobrir agora, fazer o dimensionamento, na verdade, do nosso banco de baterias. E para isso nós vamos utilizar aqui a lei de Ohm. A lei de Ohm trata da relação entre as 4 grandezas da energia elétrica: a potência, a corrente, a tensão e a resistência. Principalmente nós iremos utilizar o cálculo de corrente para descobrir qual o tipo de bateria e qual a capacidade da bateria que nós iremos utilizar no nosso banco de baterias. Então, para a gente começar, é bom que você anote aí os consumidores que você vai utilizar no sistema de energia solar, a potência que eles vão consumir e o tempo que eles vão consumir também. No meu caso, nós vimos que o meu computador gasta ali no máximo 400 watts, e aí eu vou dar o tempo aqui que eu utilizo o computador, só que eu não utilizo o computador em todo esse tempo a 400 watts. Eu não estou jogando todo esse tempo que eu vou colocar aqui para vocês, que vocês vão ficar meio espantados. Eu não utilizo o computador sempre na potência máxima, não estou sempre jogando ou gravando. E agora eu vou colocar aqui o número de horas que eu fico com o computador ligado, vocês vão se espantar um pouquinho, mas não tem problema. Geralmente eu chego às 5 horas da tarde e já deixo o computador ligado, vou utilizando. Quase sempre não vai ser no máximo de 400. Eu coloco esse 400 apenas para dimensionar o inversor, né? A gente já fez isso. Mas chegando às 5 horas da tarde eu só vou desligar o computador mais ou menos à meia-noite. E aí a gente chega ali com 7 horas de uso, certo? Volta a calculadora na tela. Agora que nós temos 400 watts de potência vezes as 7 horas de uso, eu tenho aí no máximo 2,8 kW de potência, quilowatt-hora, né, de consumo aí, somente do meu computador.
No caso das lâmpadas, eu vou ter no máximo ali umas 3 lâmpadas e eu vou arredondar para cima, colocando aqui 30 watts de potência, mas geralmente vai ser um pouco menos do que isso. E vou colocar mais ou menos no mesmo horário que nós temos aí o computador ligado, durante 7 horas também. Então nós temos 210 watts de potência para as lâmpadas, mais os 2.800 watts para o computador, e eu chego num total de 3 kW de potência. Muito bem, por que o pequeno K ali do lado da potência, né? O K significa 1000, então 3.000 watts de potência. Eu vou gastar ali basicamente em um dia, deixando o PC ligado durante esse tempo, mas eu asseguro a vocês que geralmente não chega a 400 watts não. Eu fico em torno de 150 até 200, mas é bom a gente dimensionar para cima. Muito bem, o que eu vou fazer com esse valor de 3 kW de potência, 3 kWh de potência durante um dia? Isso aí vai ditar a capacidade da nossa bateria. Como eu tenho essa capacidade agora em potência, eu posso dividir esse valor, utilizando ali a lei de Ohm, pela tensão que a gente vai utilizar. No caso, não a tensão de 127 volts, que é a tensão da rede, a tensão da bateria, porque é ela que nós vamos utilizar como nosso armazenador de carga. Então, se nós dividirmos aqui os 3 kW de potência pela tensão nominal da nossa bateria, que é 12 volts, nós vamos ter aqui, e muito bem, eu sei que aqui é 3010 watts, né? Mas nós vamos dividir por 12 volts da bateria, que é uma tensão nominal também, e nós vamos ter aqui 250 o quê? Bom, nesse caso são amperes, aqui eu estou descobrindo a corrente. E as baterias elas são medidas em amperes hora, né? Então o meu banco de baterias total ele vai ter que ter aí 250 amperes pelo menos para aguentar o computador e as lâmpadas ligadas durante todo esse tempo. No meu caso, eu comprei uma bateria de 115 amperes, ou seja, eu não consigo usar a capacidade máxima aqui do meu sistema, né, o computador e tudo mais, durante todo esse tempo. Eu consigo no máximo umas 2 ou 3 horas, o que é o suficiente para eu poder gravar alguma coisa assim, mas aí eu tenho que voltar depois para a rede elétrica, né? Então, nós agora sabemos que a gente encontra aqui o valor de 250 amperes hora, então pelo menos o nosso banco de baterias teria que ter 250 amperes hora para conseguir fazer essas coisas funcionarem durante esse certo tempo. Bom, nós descobrimos agora qual a capacidade total do nosso banco de baterias. Então eu tenho que ter ali 250 amperes hora, né, de carga para poder alimentar o nosso computador durante todo esse tempo. Só que tem um pequeno porém aí. Nós não podemos descarregar a bateria completamente. As baterias que nós vamos utilizar, no caso aqui as mais em conta, né, aqui no Brasil, são as baterias de chumbo ácido e elas não podem ser descarregadas totalmente. Você vai acabar matando a bateria mais cedo se você fizer isso aí. Dá para utilizar bateria automotiva, tem um certo tipo de bateria especial, que é a bateria estacionária, que é uma que eu tenho aqui também. Só que eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo. O vídeo já está ficando muito grande, mas só para a gente terminar aqui rapidinho, o banco de baterias que nós temos que ter tem que ter pelo menos 250 amperes para fazer essa carga funcionar ao mesmo tempo. Nós sabemos que nós não podemos descarregar a bateria totalmente e geralmente o fabricante das baterias recomenda você descarregar a bateria pelo menos no máximo até a metade dela, certo? Vai se variar de acordo com o fabricante. O pessoal geralmente descarrega a bateria somente até 30% dela. Então, só para a gente ter uma ideia, esses 250 amperes aqui de carga a gente teria que dividir por 30% para ser bem conservador, para as baterias durarem bastante. Nós vamos ter que ter no máximo 836 amperes hora de bateria. Se você for procurar por uma bateria de certa capacidade, você vai encontrar elas em, por exemplo, 105 amperes hora, 150 amperes hora, 220 amperes hora, e o máximo é isso aí. Não passa muito de 220 amperes hora porque ela acaba ficando impraticável. A bateria de chumbo ácido, por ser de chumbo, ela é muito pesada. Então, no máximo, nós teríamos aí 4 baterias de 220 amperes para você descarregar elas tranquilamente, sem forçar demais o sistema e conseguir fazer isso aí ficar ligado certinho. Mas como eu falei para vocês, eu não uso 400 watts de uma vez, todas as vezes, né? E, inclusive quando a gente está de manhã, o sol também está raiando. Se a gente não conseguir
Se o painel solar conseguir manter essa energia também, eu não vou utilizar essa energia da bateria, eu vou utilizar a energia direto do painel solar. Só que isso aí vai ficar para um assunto para um próximo episódio, porque é muita coisa que eu tenho que passar. E tem mais coisas que a gente tem que ver ainda das baterias, do tipo de bateria, como que a gente vai carregar usando o controlador de carga, tem que dimensionar o controlador de carga também, e os painéis solares. Então, eu vou deixar isso para outro vídeo, porque eu estou cansado de falar aqui, de ter que inventar o texto aqui basicamente na hora, tá? Mas, muito obrigado a todo mundo que está assistindo essa série. Eu tenho muita coisa para compartilhar ainda de como eu montei o meu sistema, como que eu coloquei os painéis solares no telhado e tudo mais. É uma coisa muito gratificante você montar o seu sistema e ver ele gerando energia. No caso aqui eu tenho essas duas luzes que estão sendo utilizadas com a rede da concessionária, mas tem uma pequena luzinha lá que está sendo utilizada com energia solar. Então eu vou falando mais sobre os próximos episódios. Vocês podem deixar algumas questões que eu possa responder, tá? Eu não sou expert nessa coisa aí, acho que dá pra ver, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês podem deixar o gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e eu espero vocês para o próximo vídeo sobre energia solar off-grid. Certinho? Falou, galera! Valeu!